É uma alegria estar junto com você para juntos estudarmos a Bíblia. Agora lembre-se, como já mencionei aqui várias vezes, que você não pode substituir o seu momento de devoção pessoal com Deus por este, ou por qualquer outro programa da TV Novo Tempo, por mais importante, profundo ou espiritual que seja. Nós precisamos desenvolver o hábito da busca pessoal, intencional, constante e frequente da presença de Deus. Cada manhã, na primeira hora do dia, nós precisamos orar. E lembre-se, na sua oração, de confessar os seus pecados perante o Senhor, de pedir sabedoria a Deus para poder resolver os seus problemas, tomar decisões certas. Lembre-se de louvar o nome de Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos, pelas suas qualidades. Lembre-se de agradecer a Deus por tudo que Deus tem dado para você, porque por mais que você não consiga, humanamente falando, ver, mas Deus tem te dado bênçãos. E só o fato de você estar conversando comigo hoje, de estarmos aqui estudando a Bíblia juntos, é uma prova de que Deus está cuidando de você sim. Deus está olhando para você sim. Ainda que você ache que não, mas Ele está olhando para você. Ele está dirigindo a tua vida. Então agradeça a Deus. Também coloque diante do Senhor os teus sonhos, os teus desejos do teu coração, né? Os sonhos para curto, médio ou longo prazo, para que se realizem ou deixem de se realizar segundo a vontade do Senhor. E ore intercessoramente. Ore por outras pessoas, ore pelos vizinhos, ore pelos parentes. Certamente Deus vai fazer milagres no teu meio, na tua vida e na tua família. Bem, vamos orar e vamos à Bíblia então? Bondoso Deus e Pai, dá-nos da tua sabedoria agora ao lermos mais este capítulo da palavra, em nome de Jesus. Amém. E o capítulo é o 64, Isaías 64. Aqui nós vemos o povo orando pela manifestação do poder de Deus, ao celebrar a misericórdia divina, confessa a corrupção natural e ao mesmo tempo se queixa da aflição. Esse capítulo lhe dá uma continuidade à oração que Isaías começou lá no capítulo anterior, que nós lemos ontem, o capítulo 63. Me chamaram a atenção 3 versos que eu quero destacar para você hoje. Vamos começar com o verso 4. O verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que grande declaração! Se você conhece a Bíblia, você está lembrando de um outro texto bíblico que está lá no Novo Testamento. Paulo citou que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais subiu a mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o verso 4 começa falando de Deus, ou um Deus superior. Aqui se enfatiza nesse verso a disposição de Deus para intervir, a disposição de Deus para intervir nas crises. Nenhum outro Deus trabalha por os seus seguidores como nosso Deus. Veja que a referência aqui não é as glórias do mundo por vir. Quando diz assim, o texto diz assim, não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti. Não está fazendo referência àquilo que vai vir no futuro ainda. Embora possa-se fazer essa aplicação, e lá em 1 Coríntios 2,9, conforme eu mencionei, podemos fazer essa aplicação. Mas o texto aqui se refere ao presente. Então Deus é um Deus do futuro, vai preparar grandes coisas para nós no futuro, mas Ele faz grandes coisas por nós e para nós hoje também. Deus está conosco, Ele cuida da gente e Ele realiza milagres incontáveis na nossa vida no presente. Então, há uma tradução, né, desse texto na Septuaginta, que ela traduz o texto mais ou menos da seguinte forma: desde a antiguidade não ouviram os nossos olhos, vamos ler aqui novamente, só para dar a tradução para você correta. Assim, desde a antiguidade não ouviram, nem nossos olhos viram, agora sim, um Deus além de ti.
e tuas obras que farás por aqueles que esperam por misericórdia. Nem nossos olhos viram, nem nossos ouvidos ouviram um Deus como nosso Deus. E a citação de Paulo lá no Novo Testamento, ela também revela algumas diferenças. A passagem do Novo Testamento também pode ser traduzida literalmente da seguinte forma: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e aquilo que não subiu ao coração do homem, tudo isso Deus preparou para aqueles que o amam. Uau! Que linda promessa nós encontramos aqui de um Deus que está preparando grandes coisas para o futuro, mas que também faz grandes coisas no presente. A ênfase de Paulo é no entendimento espiritual. Ele chama atenção para o motivo porque os poderosos deste século crucificaram o Senhor da glória. É porque eles não tinham esse discernimento espiritual sobre Deus, sobre as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, conforme diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 14. Veja que os sentidos naturais, eles não conseguem entender as coisas de Deus. Deus se revela por meio do Espírito Santo àqueles que o amam. E essa é uma das bênçãos do presente. Do presente, aos seres humanos que possuem discernimento espiritual, abre-se um mundo novo, que é fechado aos sentidos espirituais, embotados pelo pecado. Outro verso, segundo que eu destaquei nesse capítulo, versículo 5, que diz: saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Aqui é interessante porque o verso 5 mostra um Deus que vem ao nosso encontro. O céu não está distante da terra. Deus vem ao nosso encontro, Ele vai ao encontro daqueles que estão dispostos a encontrá-lo, sabia? Deus é justo, Deus é santo, e a impiedade é uma rebelião contra Ele. Mas Ele mantém íntima comunhão com aqueles que o buscam todos os dias. Então, a minha pergunta é: você está disposto a sair ao encontro de Deus a cada manhã? Quando li isso aqui eu pensei, Deus está disposto a vir ao meu encontro. Estarei eu disposto a ir ao encontro dEle? Aqui diz, eis que tiraste porque pecamos. Na verdade, Deus perdoa os nossos pecados. Ele se ira quando nós pecamos, não confessamos os nossos pecados e mais, se ira quando nós sabemos o que é certo e não fazemos, ou quando nós sabemos o que é certo e fazemos o contrário. Deus chora porque Ele gostaria de ver todos salvos e chora porque terá que destruir aqueles que escolhem a perdição. Então eu posso ver aqui no versículo 5 quase que um apelo de Deus de maneira indireta para que eu me converta, entregue minha vida ao Senhor e abandone os caminhos maus. Outro verso que eu quero destacar é o verso 8 que diz: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro e todos nós somos obra de Tuas mãos. Esse é um texto fantástico, um clamor fervoroso por misericórdia. Tu és o nosso Pai. Apesar da indiferença para com a religião e o estado desesperador que chegou à nação de Israel, Deus ainda era o Pai do seu povo. Deus ainda podia ajudá-lo. E ele diz, nós somos barro. Essa oração de Isaías em favor do povo indica penitência, indica entrega, um espírito de resistência teimosa tinha desaparecido. E agora eles estavam à disposição para serem moldados por Deus. Deus, o oleiro, e eles, o barro. E isso também ocorre conosco hoje. Quando nós clamamos, sabe, há dois caminhos aqui a seguir. Ou nós somos cera ou nós somos barro. A cera, quando ela é atingida pelo sol, ela endurece, ela amolece, se derrete. E o barro, a argila mais especificamente,
depois de moldado pelo Senhor, ou de maneira geral, ela endurece com o sol. Só há dois caminhos a seguir. Deus quer transformar a minha vida, Ele quer moldar o meu coração. Como o oleiro criava os vasos, os vasilhames os mais diversos com suas mãos, Deus quer moldar a nossa vida. Moldar a mim, moldar a você, mas Ele precisa que nós tomemos uma decisão. Você precisa tomar uma decisão hoje. Deus está chamando você, claro. Então, por que não abrir a Bíblia, ler Isaías 64 e dizer: Senhor, eu quero sair do teu encontro, eu quero ser moldado por Ti. Eu sei que o Senhor faz grandes coisas, maravilhosas coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Eu sei que o Senhor transforma os corações, eu sei que o Senhor muda hábitos, transforma os pensamentos, muda famílias, muda pessoas individualmente. Então eu quero ser transformado como um vaso é transformado pelo oleiro. Eu quero ser derretido como a cera é derretida pelo sol. Eu quero ser transformado pelo Teu poder. Diga isso hoje e Deus vai cuidar de você. Eu posso fazer uma oração por ti agora, para colocar a tua vida nas mãos do Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos se você puder e vamos buscar a presença do Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de entregar nossa vida ao Senhor agora. Que o Teu Santo Espírito, anjo do Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo venha transformar a nossa vida agora e sempre. Em Teu nome nós oramos. Amém.